Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Shirieri alabara alabara alabaria cantar alabas. Shiri alabara alabara alabarieri alabara alabara. Shiri alabara alabara. Shiri alabara 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 alabarieri alabara. Orie, vai soltando a tua voz, vai clamando. Erga os teus braços, seja ousado nesta hora e clama. Vem, Espírito Santo de Deus. Shiri alabara alabara alabara. Shiri alabara la cantar alabas. Oh Espírito. Shiri alabara 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 cantar alabas. Shiri alari 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 alari. Shiri alala alabara alabara alabari. Shiri alabara alabara alabara. Shiri alabara alabara alabara. Vai clamando a unção do Espírito Santo de Deus. Deixa fluir o canto novo da sua boca nesta hora. Deixa o Espírito Santo falar em você. Deixa o Espírito Santo cantar. Deixa o Espírito Santo agir. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Vem como aquele dia em Pentecostes e atualiza aquele dia hoje no meio do teu povo. Traz unção a nós. Vem curar os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Shiri alabara alabarieri alalalala. Oh. Shiri alabara alabara alabara. O Senhor iniciou uma obra de libertação em muitas vidas ontem, e Ele diz para você agora: deixa eu completar esta obra. Deixa eu continuar falando ao seu coração. Deixa eu continuar tocando em você. O Senhor tem muito a realizar em sua vida. Por isso, abra o seu coração. Abra o seu coração. Coloca a mão no teu coração. Repete assim: Espírito Santo. Pode falar bem forte: Espírito Santo. Espírito Santo. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Para que o Senhor, continue operando as tuas maravilhas. Continue operando as suas. Coloca a mão nos seus ouvidos. Fala: Senhor, eu quero estar atento. Eu quero estar atento no dia de hoje. Para ouvir o que o Senhor deseja falar. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Senhor, dai-me um entendimento, discernimento, para que eu faça a tua vontade. Abre os teus braços e fala: Senhor, eu estou aqui. Esse gesto que você está fazendo é de entrega. Fala: Senhor, eu estou aqui. Fala mais forte: Senhor, eu estou aqui. Entregue inteiramente ao Senhor. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Canta isso. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Erga os teus braços em direção ao nosso sacerdote, ao Padre Marcos, e vamos clamar a unção de Pentecostes sobre esse servo que veio aqui aberto à graça de Deus. Clama, solta a tua voz e peça o Espírito Santo de Deus sobre a vida deste servo, deste filho de Nossa Senhora, deste sacerdote que irá pregar a palavra agora. Vem, Espírito Santo,
e fala através da boca do teu servo. Que ele seja este canal, que ele continue sendo este canal aberto da tua graça no meio de nós. Que através dele, Senhor, através da ministração que ele tem para nós nesta hora, o Senhor possa operar maravilhas no meio de nós. Vai soltando a tua voz, clama pela vida do filho. Clama pela vida deste servo. Clamamos pela poderosa intercessão da Virgem de Pentecostes, Nossa Senhora, Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar mais uma vez, ainda antes de sentar. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Vai pedindo, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo encha todo o seu ser. Coloque a mão na sua cabeça. Peçamos o Espírito Santo sobre a nossa inteligência, para que possamos compreender a palavra que nos será proclamada. Coloque a mão no seu coração, que a palavra passe pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e vá santificando a nossa vida inteira. Que a palavra de Deus se torne vida na nossa vida. Estenda as suas mãos e peça que a palavra de Deus se torne vida prática na nossa vida. Peçamos. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma vez, a última vez. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Trace o sinal da cruz sobre a sua fronte, sobre a sua boca e sobre o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estava aqui pensando, estamos indo para o final desse congresso, e o quanto, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus aqui proclamada, ela precisa se tornar vida na nossa vida. Nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos falar com Deus todos os dias. Não dá para rezar só de encontro em encontro, né? A gente brinca lá na nossa cidade, tem gente que vai de acampamento em acampamento, acampamento de oração, né? De encontro em encontro, não dá, é muito pouco, né? Precisamos ter vida de oração. Estou vendo várias pessoas sinalizarem aqui, né? Confirmando aquilo que eu estou dizendo. Se você puder, tiver essa oportunidade, ontem o Danilo já falou disso também, a celebração diária da Santa Missa, que bênção, né? Que graça, e vocês têm isso aqui na cidade, né? A oportunidade, sabem que eu celebro há muitos anos já a Santa Missa diária, mas no início da pandemia eu senti uma coisa no meu coração, bem no início mesmo. Lembram quando teve aquele desespero naquela semana, né? Eu me lembro que era a semana de um feriado lá na minha cidade, dia 19 de março, dia de São José, é feriado. A minha cidade é São José do Rio Preto. E a nossa catedral lá é como a de vocês aqui, uma catedral dedicada a São José. Até nisso nós somos próximos, né? Então, lá dia 19 de março é uma grande festa.
E eu senti no meu coração naquela semana, com tristeza, nós tivemos que cancelar um acampamento que nós íamos ter, de quinta-feira, que era feriado, até domingo, mas já estava aquele desespero todo, né, da pandemia que havia chegado ao Brasil. E naquele momento eu tomei a decisão de começar a celebrar a Santa Missa na minha paróquia diária de manhã. Até então a missa era sempre à noite, né? Meus irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz. Tem dias que no auge da pandemia, nós chegamos a ter 100 pessoas na missa durante a semana na paróquia. Hoje tem dias que tem 30, 40, 50 pessoas, mas todos os dias de semana, de segunda a sexta, a missa é 8 horas da manhã na minha paróquia, até hoje. Mantive porque está funcionando, né? À noite, sim, sábado, domingo, temos missa à noite. Na paróquia, na capela, enfim, eu tenho uma comunidade lá de São Lucas, mas missa diária é todos os dias. Então, coloque isso para a sua vida, a oração diária, a oração do Santo Terço, a adoração quando pudermos, sempre que pudermos, a Santa Missa diária seria uma graça assim, você vai ver a mudança na sua vida. Quantas pessoas me testemunham isso o tempo todo? O quanto a vida delas mudou depois que elas tomaram a decisão da missa diária nas suas vidas. Hoje nós vamos olhar para o profeta Oséias. Daqui a pouquinho nós vamos ver a passagem, mas eu quero começar com uma introdução, porque sobre o profeta Oséias nós não sabemos muita coisa, não sabemos o ano que ele nasceu, nem quando ele morreu. Não conhecemos o lugar do seu nascimento, nem a sua profissão. O livro dele nos informa somente o nome do profeta, Oséias, do pai dele, Beeri, e da sua esposa, Gomer. Para entender a mensagem de Oséias, amados irmãos e irmãs, é necessário levarmos em consideração um dado importante, o culto a Baal. E nós vamos entender, né, e eu acho que é importante explicar, porque muitas vezes a gente proclama uma passagem da Escritura, às vezes isso acontece até nas missas, né, do domingo, mas se nós não entendemos o contexto, nós não conseguimos entender aquela palavra, aquilo que o povo de Israel estava vivendo naquele tempo, e a gente vai para frente muitas vezes assim, porque a própria homilia no domingo é um tempo tão pequeno que o padre tem, e é óbvio lá, não dá para fazer isso, né? Aqui dá. Por isso a importância desse encontro, desse congresso, e eu vi o quanto a coordenação foi tão feliz, né? Quando a Ivana me passava as passagens bíblicas, e fez isso também com o Danilo, eu vi a importância e a graça que vocês tiveram de ter rezado antes, feito discernimento e ouvido a Deus. E temos diante de nós nesse congresso esses dois profetas, Jeremias e Oséias. Eu sou apaixonado por Oséias e vou explicar o porquê. Então, para nós entendermos aqui o culto a Baal, quando os israelitas chegaram na Palestina, eles eram um povo de pastores, nômades ou seminômades. Eles estavam sempre de mudança, moravam em tendas até hoje. Esses dias uma amiga me mandou a proposta lá de uma viagem para ficar nos kibbutz lá em Israel e poder conhecer um pouco da vida do povo de Israel, porque era um povo nômade, eles viajavam o tempo todo. Então, enquanto eles viviam essa experiência, eles tinham lá em Javé, né, eles imaginavam Javé como um Deus de pastores, que protegia o quê? As viagens deles, as migrações, os guiava pelo caminho, os salvava dos povos vizinhos, que muitas vezes combateram contra Israel, né? Porém, ao se fixarem em Canaã, eles mudaram de profissão, né? Se tornaram agricultores, eles se estabeleceram ali na terra de Canaã, terra que Deus havia prometido a eles. Acontece que, por causa de uma formação religiosa muito pequena, né, e uma compreensão justamente por isso, muito imperfeita de Deus,
eles podiam conceber que o Deus de pastores pudesse ajudá-los a cultivar a terra, dando-lhes chuva, garantindo estações favoráveis. E aí começou a se difundir então o culto ao Deus cananeu Baal, Senhor da chuva e das estações, o qual proporcionava a fecundidade da terra e favorecia plantações. Não sei se está acabando a bateria aqui do microfone. Os israelitas aceitaram então esse Deus que era o Deus dos cananeus, apesar do seu culto implicar até em situações imorais, como a prostituição sagrada. Surgem aqui as chamadas hieródulas, prostitutas sagradas. Então vejam, amados irmãos e irmãs, Javé continua sendo o Deus do povo, mas quem satisfazia as necessidades primárias do povo de Israel era Baal. Era ele que concedia o pão e a água, a lã e o linho, o vinho e o azeite. Quando Israel, o povo de Israel, possuía essas coisas, eles não agradeciam mais a Javé, ao Deus de Israel, mas agradeciam a Baal. Quando o povo de Israel não possuía essas coisas, eles invocavam a quem? Não a Javé, mas a Baal. Confesso a vocês que nesses dias rezei aqui, ontem, hoje também, e de manhã eu vi que caía uma chuvinha, durou pouco tempo, né? Mas eu rezei a Deus, porque o calor extremo, nós sentimos muito calor, né? A minha terra de São José do Rio Preto é muito quente também, e quando tem muito calor, a gente não consegue nem prestar muita atenção, né? Por exemplo, na pregação ou celebrarmos ali a missa, o calor vai nos angustiando, né? Nos faz sofrer. E rezei, mas rezei a quem? A Deus, pedindo um tempo aqui ameno, um tempo gostoso, que nós pudéssemos. E ontem ventou muito, hoje de manhã já estava mais fresquinho, está ainda nublado, talvez chova um pouco mais, mas o povo de Israel deixou de acreditar em Deus, de rezar para Deus, e começaram a invocar ao Deus cananeu Baal, um Deus que pudesse lhes favorecer na vida deles, no dia a dia da vida deles. Acontece que Deus não tolera competição de nenhuma espécie, e isso Oséias vai nos falar com imagens assim muito claras. O matrimônio do profeta Oséias, meus queridos irmãos e irmãs, já foi no estudo dos exegetas, aqueles que estudam a Bíblia, a palavra de Deus, objeto de muitas discussões, que provavelmente nunca vão chegar assim a uma conclusão certa, objetiva. Chegou a se pensar que a esposa de Oséias fosse uma prostituta pela qual ele tivesse se apaixonado, mas a opinião mais provável dos exegetas, dos estudiosos da Bíblia, era que Gomer não era uma prostituta. No entanto, ela foi infiel ao seu marido e o abandonou. E claro, essa trágica experiência matrimonial vai repercutir com muita força na vida do profeta Oséias. E serviu também para expressar aqui a união entre Deus e o seu povo. Para mim, e eu gosto muito do profeta Oséias, porque para mim é o profeta que usa a imagem mais clara, mais objetiva e mais bonita que existe para falar da união de Deus com o seu povo. Quem aqui é casado? Olha, uma grande parte, não vou dizer a maioria, porque temos tantos jovens aqui ainda, mas uma grande parte da nossa assembleia. Quando você se casou por amor, não foi? E você se doa diariamente por amor à sua esposa, ao seu esposo e ao seu filho, à sua filha. Então, essa imagem do matrimônio para mim
é a que melhor mostra para nós o grande amor que Deus teve quando Ele desposou Israel. Deus celebrou um matrimônio com o povo de Israel, e isso não é pouca coisa, porque o amor matrimonial é vida de doação contínua, não é assim? Você não se entrega todos os dias por amor à sua esposa e ao seu esposo? É assim. A vida de casados é assim, a vida matrimonial é assim. Então, Deus também se entregou e se entrega por amor ao povo, como o povo deveria se entregar por amor também a Ele e por amor dele. Mas foi isso que aconteceu? Não. Enquanto Deus permaneceu fiel ao povo de Israel, o povo o traiu com outros deuses, com falsos deuses. Então, sempre quando o profeta vai falar aqui dos pecados do povo de Israel, ele vai usar essas palavras: adultério, fornicação, prostituição. E eu sei que isso é muito forte, né? Até para falarmos aqui na pregação, isso é muito forte. Mas quando o profeta usa essa imagem, ele quer indicar a fidelidade de Deus que permaneceu única. Deus nunca traiu o seu povo. A palavra de Deus permaneceu a mesma. Eu te desposei, Israel, meu povo, eu te amei, eu te chamei, ainda quando estavas no Egito. E é bonito quando a gente fala, nós não temos tanto tempo aqui, mas estava pensando ontem, né? E voltei um pouco lá ainda, na experiência da sarça ardente, quando Deus fala com Moisés, e ele diz: eis que eu escutei, estamos lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, eu escutei os clamores dos israelitas que chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Versículo 9 do capítulo 3 do livro do Êxodo, quando ele diz a Moisés: vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Deus vê o sofrimento do seu povo, a dor, a tristeza, e nós temos tantos hinos que cantam o sofrimento do povo ali no exílio, salmos que cantam a dor e o sofrimento do povo, e Deus ouve o clamor do seu povo. O nosso Deus não é surdo às nossas orações, irmãos e irmãs. Talvez você esteja pedindo algo ao Senhor no dia de hoje, diga: Senhor, por que demora tanto para chegar, né? Essa graça que eu estou te pedindo, para mim ou para alguém da minha família, para alguém que eu amo. Meu irmão, minha irmã, não desista. Deus não está surdo ao seu clamor e ao meu clamor. Deus ouve os nossos pedidos e as nossas necessidades. Acontece que o tempo de Deus não é o nosso, né? E nem os pensamentos de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A minha vontade não é a tua vontade, não é a vontade de vocês. O Senhor sabe o que é o melhor para nós e quando é o melhor para nós. Então, além de suportar essa tragédia matrimonial na sua vida, Oséias esbarrou também com a opinião dos seus ouvintes, que o chamavam de tolo. Ninguém proíbe Oséias de falar, como proibiram o profeta Amós, mas ele sente aqui também a adversidade das pessoas no ministério que ele exercia. Irmãos e irmãs, a vida do profeta não é nada fácil, porque o profeta não fala aquilo que ele deseja falar ao povo, mas ele precisa escutar o que Deus deseja falar ao povo, e ele precisa ser fiel na sua profecia àquilo que Deus está falando ao povo no dia de hoje. O profeta precisa escutar a voz de Deus. Será que nós temos sido profetas na nossa vida, na nossa paróquia, no nosso grupo de oração, na nossa família? Você tem sido profeta? Será que eu tenho sido? Será que nós temos tido a coragem de falar determinadas coisas? Às vezes falamos coisas difíceis, né? Também na nossa casa. Uma vez a minha tia disse para minha mãe, o Marcos falou coisas duras, mas ele tem razão. Sabem por quê, irmãos e irmãs? Nem sempre será fácil
ser profeta? Eu diria que nunca, né? Principalmente na nossa casa, no nosso grupo de ação, na nossa paróquia. Quando nós vamos perdendo o ardor por Deus ou o amor por Deus, se o Espírito Santo não vier e não aquecer o tempo todo a nossa vida, o nosso coração, nós vamos perdendo. Quando deixamos a oração, nós vamos perdendo a graça de Deus para a nossa vida e vão se acumulando no nosso coração tantas coisas que não deveriam estar ali. E por fim, Oséias condena com grande energia a idolatria, que se manifesta em duas correntes, na vida do profeta e no pensamento dele. Javé com o touro, caindo assim num tipo de uma religião naturista. Hoje em dia também isso existe muito, viu? Às vezes nós pensamos, lemos a palavra e achamos que isso é uma coisa lá daquele tempo. Não é não. Também hoje o nosso povo pode identifica a Deus com a natureza. A natureza é criação de Deus. Deus criou a natureza. Nós não podemos identificar coisas com Deus e acharmos que aquilo é Deus. Hoje em dia nós ouvimos isso, né? Tal coisa é Deus, tal coisa é criatura de Deus. Como eu e você somos criaturas de Deus, nós não somos Deus. O culto a Baal supõe a transgressão do primeiro mandamento, uma vez que Deus não admite rivais. Supõe ao mesmo tempo a confissão implícita de que Javé não é Senhor da natureza. Não pode ajudar e não pode nos salvar o povo em todos os aspectos da vida do povo. Irmãos e irmãs, de novo, nós podemos olhar para o tempo como está agora, o clima, e podemos pedir ao Senhor que nos dê sim um clima agradável para ficarmos aqui. Devemos rezar, né? Pedindo ao Senhor, podemos pedir tudo aquilo que nós quisermos. Se Deus vai nos dar, é outra coisa, né? Mas podemos pedir, a nossa confiança deve estar no Senhor, que é Senhor também do tempo, é Senhor das tempestades. Nós vemos Jesus acalmar as tempestades, caminhar sobre a água do mar. Deus faz o que Ele quiser, Ele é Senhor da natureza inteira. Mas nós não podemos confiar isso a um patuá, a uma figa, a uma ferradura, a sei lá o que, né? E colocarmos a nossa confiança nessas coisas. Não podemos. A nossa confiança deve estar no Senhor, no Deus vivo. O culto ao bezerro de ouro supõe a transgressão do segundo mandamento, que proíbe fabricar imagens da divindade. Ao construí-las, o homem pretende dominar a Deus, manipulá-lo, transformando Javé em ídolo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho na passagem, que é a passagem bíblica para esta pregação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo isso hoje em dia, nas novas idolatrias. Repito, às vezes achamos que isso não existe mais. Existe. Toda vez que nós tiramos a nossa confiança de Deus e colocamos em qualquer coisa, em qualquer objeto, nós estamos indo contra os mandamentos. Precisamos pensar hoje, talvez nós digamos, nós não temos hoje mais um bezerro, né? Só lá na Bolsa de Valores que construíram um grande bezerro e colocaram lá. Nós não temos um bezerro para adorar hoje em dia. Mas se é verdade uma pesquisa que saiu agora nos Estados Unidos e que diz que a maioria das pessoas passa 3 horas por dia diante das redes sociais, diante disso daqui, ou de um computador, tanto faz, de um celular. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma nova idolatria. Já pensaram? Passarmos 3 horas por dia diante disso daqui, de um celular ou de um computador, pouco importa qual é o objeto, né? O fato é que é importante. Irmãos e irmãs, quanto tempo nós perdemos, que poderíamos estar rezando, que poderíamos estar amando os nossos irmãos e irmãs, fazendo caridade. Eu achei muito bonito,
Deus me deu a graça de ir à cidade de Medjugorje, na antiga Iugoslávia, onde ainda há aparições de Nossa Senhora diárias. E uma das coisas e talvez uma das primeiras coisas que Nossa Senhora pediu aos videntes de lá e depois a todo o povo, era que eles dedicassem 3 horas por dia a Deus. E nessas 3 horas estão incluídas a Santa Missa, tempo de oração pessoal e a caridade. Quanto tempo, se eu perguntasse aqui para vocês agora, cada um de nós dedicamos a Deus no dia a dia da nossa vida? Claro, ontem e hoje é muito fácil, né? Porque nós estamos aqui, dedicamos mais tempo, foi muito mais do que 3 horas. Ontem, imagine, podemos dizer que ficamos na presença de Deus, deu quase 12 horas, né? Se considerarmos que 9 da manhã já estávamos aqui e saímos depois das 8 horas da noite. Mas irmãos e irmãs, e o dia a dia da nossa vida? Quanto tempo nós temos dedicado a Deus e a amar os nossos irmãos e irmãs? E depois nós dizemos, né? O primeiro mandamento é lindo, é tão bonito, eu acho. Sempre achei o primeiro mandamento a coisa mais linda. Quando pegamos da palavra de Deus: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e somente a Ele servirás. Nós proclamamos isso com facilidade, da boca para fora. Mas irmãos e irmãs, será que nós temos adorado de verdade a Deus com a nossa vida diária? Porque adorar a Deus não pode ser, claro, o domingo é o dia do Senhor, é o dia consagrado a Ele, é o dia mais importante, hoje é o dia mais importante, é o dia da igreja, é o dia da Eucaristia. Sim, é claro que o domingo deve ser o dia mais importante na semana e da semana, mas não pode ser só ele. E no dia a dia da nossa vida, e de segunda a sábado, como nós estamos vivendo? E muitos dizem, né? Ai, padre, mas não está bom já ir à missa aos domingos? Tá. Você come só aos domingos? Você bebe só aos domingos? Você dorme só aos domingos? Se nós comermos, bebermos, dormirmos, né, e descansamos, sei lá o que, só aos domingos, tá bom. Porque irmãos e irmãs, nós somos atraídos por Deus. Eu gosto muito de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim, e depois para mim, aqui o Papa Bento XVI foi talvez aquele que mais desenvolveu o pensamento de Santo Agostinho, ele também agostiniano. E Santo Agostinho diz: Deus exerce sobre nós uma força de atração. Nós estamos reunidos aqui neste final de semana, neste congresso. Repito, eu já falei isso ontem, né? Estou repetindo bastante, não porque alguém nos convidou, mas porque Deus tocou o seu coração e o meu para que pudéssemos estar aqui. Irmãos e irmãs, ainda que alguém muito importante tivesse nos convidado, se Deus não tivesse nos atraído, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em 1 milhão de outros lugares. Nós viemos aqui a este congresso do Semear porque Deus nos atraiu a Ele. Deus te ama e me ama com um amor sem fim. E Ele nos trouxe aqui, e eu digo a vocês, ainda que essa fosse a única mensagem que tivéssemos ouvido ontem e hoje, o congresso teria alcançado o seu objetivo. Nós somos amados por Deus com um amor sem fim, sem igual, um amor que não se cansa de amar, como cantamos ontem, né? Um amor que é duro como a rocha, que vai nascer a cada manhã como o sol. É um amor que não se cansa de amar. E depois, então, aqui está a primeira idolatria no culto, a idolatria a Baal. A segunda idolatria para Oséias tem outra vertente, outra corrente, a corrente política. Numa época assim de grandes convulsões, em que o povo de Israel precisava de segurança, porque havia muitos povos poderosos ao redor dele, e quantas vezes nós vemos na palavra, Israel era o menor dos povos, o menorzinho, pequenininho, mas Deus amou e escolheu Israel. Então Israel procura fazer alianças com o Egito e com a Assíria, grandes potências militares daquele tempo, que podiam fornecer cavalos, carros e soldados. Tanto a Síria, irmãos e irmãs, como o Egito deixam de ser realidades terrenas. Então, em muitas passagens, nós vamos ver o Egito e a Síria como realidades
espirituais e não terrenas. O povo vai atrás delas e se esquece de Javé. O povo de Israel começa a colocar a sua confiança no Egito e na Assíria. Novamente Israel transgride o primeiro mandamento. Oséias é sem dúvida o profeta que mais tem causado impacto em nós, na igreja, e nele tem 3 temas que merecem ser destacados. O primeiro é a imagem do matrimônio, que eu já falei, aplicada às relações entre Deus e o povo. De Oséias, esse tema do matrimônio vai passar para Jeremias, Ezequiel, até se tornar uma coisa muito própria na teologia bíblica, também no Novo Testamento e depois na espiritualidade cristã. Muitas e muitas vezes nós vamos ver o amor de Deus pelo povo sendo retratado como um amor matrimonial. E na Bíblia nós temos, em primeiro lugar, esse pensamento no profeta Oséias. O segundo tema é a imagem paterna, para mostrar o amor do pai pelo filho, mas um amor que, de novo, nunca se cansa e que sempre perdoa o filho que errou. Podemos lembrar aqui da parábola do filho pródigo, ou como temos chamado, mais propriamente de muitos anos para cá, a parábola do pai misericordioso. É o pai que ama o tempo todo o seu filho, a sua filha, e perdoa de novo, de novo e de novo. Quem aqui é pai e mãe? Esse é o amor de vocês, né? Ou não? O pai e a mãe perdoam sempre o filho, né? E às vezes até quando o filho é grosseiro, mal educado, sei lá o quê, vocês que têm filhos pequenos ainda, se preparem, né? Porque todo filho às vezes é mal educado em algum momento, é grosseiro, a mãe ama o tempo todo, o pai também, né? Mas infelizmente é assim, e quantas vezes tivemos que pedir perdão, estamos pedindo perdão até hoje, como fizemos ontem, naquela oração tão profunda que tivemos ontem à noite, né? Mas Deus é esse pai que ama, ama e ama, perdoa, 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 e não se cansa nunca de amar e de perdoar o seu filho. Quem é esse filho? Quem é esse filho? Vocês não estão convencidos. Nós, gente, vamos dizer juntos, nós somos esse filho, essa filha, somos todos nós. Quantas vezes nós abandonamos a Deus e dissemos não na nossa vida e dizemos ainda não para o amor de Deus, para o projeto, o plano que Deus tem para a nossa vida. E quantas vezes precisamos pedir perdão para Deus. E o terceiro tema é a ideia tão profética de que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. Vejam, eu quis fazer essa introdução aqui. Primeiro, nós vamos chegar, e praticamente já chegamos à passagem bíblica, para que ao lermos a passagem agora, juntos, como nós faremos, nós já pudéssemos lê-la de uma maneira diferente. Então pegue aí a sua Bíblia, estamos no capítulo 6 do profeta Oséias, Oséias 6. Pegue aí na sua Bíblia, nós vamos ler de novo juntos, como temos feito, não importa, eu vejo muitas Bíblias aqui da Ave Maria, como a minha, mas vejo outras traduções também, não tem problema, nós vamos ler juntos, vamos proclamar a palavra de Deus. Proclame aí onde você está, na tradução que você tem. O importante é termos a palavra. Sabem que na minha diocese, nós acabamos de ter agora o estudo bíblico. Tem um padre, ele celebra também na Rede Vida, alguém falou dele aqui, Padre Alisson, formado em Roma, e ele viajou a diocese inteira. Eu acredito que mais de 1.200 pessoas na minha diocese participaram da formação bíblica desse ano. Pode ser que eu esteja enganado. O ano passado foi esse número, talvez esse ano tenha até se aproximado aí de 1.500 pessoas. É muito importante estudarmos a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, tá? Todos juntos. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos feriu, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia, levantar-nos-á e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor.
sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa. Por isso é que os castiguei pelos profetas, e os matei pelas palavras de minha boca, e o meu juízo resplandece como relâmpago, porque eu quero o amor mais do que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, vejam vários pontos que eu trouxe para vocês aqui. Primeiro, vejam, há um pedido de retorno. Vinde, voltemos ao Senhor. O povo aqui, o povo está falando com Deus. Aparentemente, se nós lermos essa passagem, amados irmãos e irmãs, assim, por cima, de qualquer jeito, como eu confesso para vocês que é a maneira que nós lemos muitas e muitas vezes, infelizmente, a palavra de Deus, qual a primeira impressão que a gente tem? Que o povo aqui está muito arrependido, né? Que eles estão diante de Deus, se colocando diante de Deus, numa atitude de arrependimento, de conversão, de um pedido até de perdão a Deus. Eles estão fazendo isso? Estão. Eles dizem: voltemos ao Senhor, porque Ele nos feriu, Ele nos curará. Veja, interessante, eles até reconhecem que a mão de Deus está sobre eles, que o poder de Deus está sobre eles, que Deus os feriu, que somente Deus pode curá-los. Mas é verdadeiro esse arrependimento? Amados irmãos e irmãs, não, infelizmente não é. E é isso que o profeta vai acusar o povo. O profeta ouviu a oração que o povo estava fazendo, mas como a palavra de Deus, com poder, estava na mente e no coração do profeta Oséias, ele identificou rapidamente que o povo estava rezando da boca para fora. Aquela oração do povo diante de Deus não era uma oração sincera, como pode acontecer com a gente também. Quantas vezes nós podemos rezar, mas não com sinceridade de coração? Santo Agostinho diz isso na obra dele, quando falando da sua conversão, ele diz: eu até pedia para Deus, Senhor, dai-me a castidade. Vocês sabem que Santo Agostinho viveu uma vida devassa antes da sua conversão. Às vezes na igreja a gente não vê ninguém falando isso, né? Eu faço questão de falar, Agostinho teve filho sem ser casado, ele não era casado, teve um filho vivendo em pecado. Mas, irmãos e irmãs, quando Deus alcançou a vida de Agostinho, ele transformou a sua vida totalmente, e ele diz nas suas confissões: eu pedia até para Deus, dai-me a castidade, mas eu não pedia de verdade, eu pedia da boca para fora, eu pedia, Senhor, dai-me a castidade, como dai-me também outras graças, mas não hoje. Dai-me amanhã, dai-me depois de amanhã, não hoje. Então, irmãos e irmãs, quantas vezes nós também pedimos ao Senhor tantas coisas, mas nós rezamos como Agostinho: Senhor, me dê essa ou aquela outra graça, mas não hoje, né? Não agora, porque nós sabemos que a nossa vida será transformada por Deus, se Deus nos der de verdade aquilo que nós estamos pedindo. E a oração do povo continua. Eles dizem: vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa, ou como a chuva que virá a nós, versículo 3, como a chuva da primavera que irriga a terra. Irmãos e irmãs, o povo está aqui abusando de Deus. Eles falam de Deus como se estivessem falando dos ídolos de Baal, que trazia a chuva para que a chuva pudesse fecundar a terra e dar o alimento que o povo necessitava. Vejam o perigo dessa oração. Eles comparam o Deus poderoso de Israel, sim, o Deus que pode fazer a chuva, cair a chuva como pode fazer cair agora, nessa manhã, aqui sobre nós, porque pedimos a Ele um tempo mais ameno, um tempo mais fresco, para que possamos estar aqui. Deus pode tudo, como essas nuvens que estão agora aqui sobre nós.
Mas irmãos e irmãs, eles achavam que Deus podia ser comparado ao Deus cananeu, Baal, que a chuva viria, uma hora ela iria chegar, como o sol nasce a cada manhã, ou se põe à tardezinha para que venha a noite, e de novo o sol nascerá amanhã, e a noite chegará daqui a pouco, né? Quando o dia de hoje estiver terminando. Vejam o perigo dessa oração, porque estavam caindo de novo na idolatria. O povo não estava se colocando diante de Deus com um coração aberto e disponível para Deus e para a conversão que Deus queria dar a eles. Irmãos e irmãs, essa seria a coisa mais triste que poderia acontecer conosco, hoje, amanhã e depois de amanhã. Se olhássemos para Deus com o perigo de olharmos para um Deus qualquer. O perigo de cairmos na idolatria. Às vezes podemos achar que Deus também funciona como esse celular funciona. Com os comandos que eu coloco ali, e ele já é pré-programado, então ele vai fazer aquilo que eu quiser que ele faça, se eu colocar um ou outro comando ali. Deus não é assim. Deus não funciona dessa maneira. Então, mais do que uma conversão sincera e dedicada, se tratava de um cálculo ali que o povo de Israel havia feito, e ele achava que Deus tinha um ritmo ali, e que ele iria agir, um ritmo de dia e de noite, de sol e de chuva, de calor e frio, de luz e água, que eles esperavam para eles. É quase, irmãos e irmãs, como se o povo estivesse dizendo: tudo bem, nós podemos pecar, porque o pecado, o que vai fazer? No máximo, vai atrasar um pouquinho a intervenção de Deus na nossa vida, a chegada de Deus na nossa vida. Então, se lembram do livro do Eclesiástico? Há um tempo para se abraçar, um tempo para se distanciar, um tempo de chorar, um tempo de se alegrar, se lembram? Aqui eles diziam também, é como se dissessem assim: há um tempo de pecar e um tempo de se arrepender. Mas Deus não funciona dessa maneira. Nós sim, Ele não. Então, eles até procuram conhecer a Javé, mas não o conhecem porque caem na tentação de achar que Deus é um ídolo que pode ser manejado por eles, manipulado por eles, como era o ídolo Baal. O profeta, irmãos e irmãs, e vemos isso em Êxodo, capítulo 4, versículo 16, é a boca de Deus. Deus fala pelo profeta, e a sua palavra é uma sentença, como a sentença de um juiz, que será executada. Isaías capítulo 11, versículo 4, ferirá o homem impetuoso com uma sentença que sai de sua boca. O profeta é a boca de Deus. Feche os seus olhos um instante, meu irmão, minha irmã, e peçamos isso ao Senhor, que também nós, na vida do nosso povo, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade, do nosso grupo de oração, da nossa paróquia, do nosso ministério que o Senhor mesmo nos deu, sejamos boca de Deus, sejamos profetas a anunciar a vontade de Deus. Mas vão se colocar contra mim, padre, não tem problema, pouco importa, que nós consigamos ouvir a Deus na nossa vida e proclamarmos a palavra de Deus, a vontade de Deus a todos aqueles que estão nos escutando. E é claro, irmãos e irmãs, que essa palavra nem sempre será uma palavra boa, agradável, que vão jogar confetes em nós ou vão nos aplaudir, como se estivessem assim nos agradando ou até nos glorificando. A palavra de Deus muitas vezes é dura, é amarga. Quando o profeta come a palavra de Deus e sente o seu gosto amargo, porque Deus está nos chamando a uma mudança profunda de vida, a uma profunda conversão de vida. E neste semear a palavra de Deus tem sido anunciada com força, com poder, aqui neste ginásio, nessa igreja improvisada, porque Deus está dizendo a mim e a você: volta para mim, meu filho,
Volta para mim, minha filha, porque você é meu, você é minha. Você não é do mundo, você não é dos ídolos, sejam eles quais forem. Os ídolos modernos que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, porque é o nosso time de futebol, é a banda de música, é para nós católicos até um ídolo que foi colocado ali, um pregador ou um cantor, sei lá, e aquela pessoa se tornou um ídolo para mim, porque eu o venero, eu a venero. Mas amados irmãos e irmãs, todos nós, inclusive nós que estamos aqui à frente, somos apenas testemunhas de Deus. Eu gosto muito dessa palavra, testemunhas. Testemunha é alguém que viu, é alguém que presenciou, sei lá, um acidente, é alguém que fala, que diz, olha, isso é verdade, porque eu vi, eu estava lá, mas é apenas uma testemunha. Nós não damos a graça, nós não somos a graça, Deus é a graça, nós não temos poder nenhum. Eu sempre digo isso, eu posso, com a minha força humana, levantar esse ambão, eu não estou conseguindo, porque é bem pesado, né? Eu precisaria das duas mãos aqui, mas nós temos força, irmãos e irmãs, e eu posso erguer esse ambão de madeira, bastante pesado, mas eu não posso criá-lo do nada. Nós transformamos a madeira nisso daqui. Deus cria do nada, se Ele quiser. Deus tem poder, nós temos apenas força. Nós não conseguimos, pela nossa palavra humana, converter ninguém. Nós pregadores que estamos aqui à frente, procuramos trazer a palavra de Deus a vocês nesses 2 dias, mas eu sei que somente o Espírito Santo de Deus, e nós iniciamos esse momento de oração, cantando e pedindo o Espírito Santo, somente Ele pode gravar a palavra de Deus, a palavra de Jesus no nosso coração, para que ela se torne vida, para que nós saiamos daqui desses 2 dias, amados irmãos e irmãs, homens e mulheres novos, batizados do Espírito Santo, transformados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada em Itabuna e em todos os lugares, porque a fé vem da pregação. Irmãos e irmãs, todas as pesquisas feitas antes da pandemia diziam que 10% dos católicos no Brasil, dos 160 milhões de católicos batizados do Brasil, iam à missa com frequência nos finais de semana. Isso dava aí, com aquela margem de erro que sempre tem, né, para mais e para menos, se somos 160 milhões de católicos batizados, daria 16 milhões ou até 18 milhões, sejamos generosos, né? Vamos dizer que éramos 20 milhões de católicos antes da pandemia. Os números dizem agora, depois da pandemia, que apenas 7% dos católicos vão à missa. É uma vergonha para nós católicos, irmãos e irmãs, mas o que nós constatamos com isso? Que havia já uma crise de fé, que estava presente antes da pandemia, e que, claro, se agravou muito com a pandemia, né? Eu pensava que depois da pandemia, o povo, justamente por causa do grande sofrimento pelo qual nós passamos, que o nosso povo iria se voltar para Deus, porque somente uma dessas duas coisas acontece quando nós sofremos: ou nos aproximamos de Deus, ou nos afastamos dele. E eu pensava que o nosso povo iria se voltar para Deus, porque nós vimos, irmãos e irmãs, a nossa geração presenciou algo nunca antes visto pela nossa geração. Nós vimos a pandemia, nós vivemos a pandemia, nós sofremos esse tempo no qual perdemos tanta gente, tantos irmãos queridos. Eu perdi na minha paróquia 2 pessoas que eram grandes líderes da paróquia, e nós sofremos muito, e choramos, e nos entristecemos. Foi ou não foi? E isso devia ter nos trazido com uma força muito maior para Deus, mas isso infelizmente não aconteceu. O nosso povo, que já vivia uma crise de fé, se distanciou ainda mais de Deus. Uma fidelidade efêmera, amados irmãos e irmãs, não é fidelidade.
Se você se casou, foi para ser fiel à sua esposa e ao seu esposo. Não tem sentido se casar para ser infiel, né? A quem você ama. E justamente porque você ama, você deseja se entregar ao seu amado e à sua amada. Não temos tempo aqui de ler o Cântico dos Cânticos, mas todos nós conhecemos esse lindo livro da Sagrada Escritura. Aliás, tem tantas passagens que eu queria ainda ler, mas nós não temos mais tempo. Mas, amados irmãos e irmãs, o amor com o qual Deus nos atrai a Ele, nos faz ser fiéis a Ele. Fico olhando, eu não sei exatamente quantas pessoas estamos aqui, 300, 400, não sei quantas pessoas passaram entre ontem e hoje aqui a esse congresso, mas eu fico pensando, se todos vocês que vierem aqui se tornarem homens e mulheres, como eu vejo o povo, a liderança jovem hoje, né? Falar assim, Danilo, eu acho bonito, homens e mulheres de fogo, né? Do fogo, é isso mesmo, porque o Espírito Santo é o fogo a queimar e a arder. Vamos ficando em pé, irmãos e irmãs. Eu teria ainda tantas coisas para dizer a vocês, mas precisamos ir encerrando. Coloque a mão no seu coração nesse momento e peçamos mais uma vez o Espírito Santo. É Ele que firma, é Ele que confirma, é Ele que é o fogo de Deus a arder na nossa vida e a queimar os nossos corações, porque, amados irmãos e irmãs, nós vivemos de Deus, nós somos dele e nós estamos caminhando para Deus, para a eternidade. Eu tenho falado isso muito para o meu povo, muito na minha paróquia. Acho que eles estão já cansados de ouvir. Daqui a pouquinho nós não estaremos mais aqui. Daqui a pouquinho, irmãos e irmãs, nós estaremos na eternidade. E de novo, disse ontem, mas repito, naquele grande dia, quando os nossos olhos se fecharem para cá e nós encontrarmos com o grande amor das nossas vidas, das nossas almas. Irmãos e irmãs, quando nós contemplarmos a Deus na eternidade e Ele for tudo em nós, onde todas as lágrimas serão enxugadas, nós vamos entender o quanto a nossa vida aqui na terra valeu a pena, cada esforço, cada Eucaristia celebrada, cada missa que participamos, cada jejum que fizemos, cada encontro que fizemos de oração, de adoração, cada semear, cada doente que nós fomos visitar, cada pobre que nós fomos ao encontro deles para levar alimentos, cada pessoa amada, cuidada, a quem nós estendemos a mão, abraçamos, sorrimos, levamos o amor de Deus, a palavra do Deus vivo, que nós adoramos e a quem nós servimos, cada grupo de oração, cada momento de oração, nós vamos entender, irmãos e irmãs na eternidade, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui, hoje, agora, que estamos fazendo nessa manhã, está ecoando na eternidade. Hoje nós não conseguimos entender isso, mas entenderemos lá, irmãos e irmãs, o quanto valeu a pena ficarmos firmes. Padre, mas eu estou sofrendo. Sim, nós sofremos e choramos. Sofremos, irmãos e irmãs, porque o Senhor nos chama a fidelidade a Ele, e a nossa vida não é qualquer coisa, e não pode ser vivida de qualquer maneira. O Senhor está nos dando o dom e a graça, no dia de hoje, da fidelidade, porque fidelidade vivida de qualquer jeito, não é fidelidade, e não vale a pena. Diga aí no seu coração, e façamos agora o nosso compromisso com o Senhor. Nós não queremos sair desse semear sem fazer esse compromisso. Faça o seu aí no seu coração e diga ao Senhor aquilo que você deseja dizer a Ele nesse dia. Eu sei qual o compromisso que eu quero fazer com Deus saindo desse encontro. Faça o seu. O que Deus te pede no dia de hoje? O que Deus está pedindo de você e de mim hoje? O que Ele espera de nós ao sairmos desse semear? Vamos rezando, irmãos, e vamos entregando tudo ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos. Porque quanto mais coisas nós quisermos reservar para nós mesmos, mais nós teremos perdido. Quem entregar a sua vida por amor, esse a salvou.
Quem quiser guardar a sua vida de Jesus, esse já perdeu tudo. Vejam, estamos vivendo numa época pós-pandemia, que parece que nós queremos viver assim e fazer tudo aquilo que nós não fizemos durante a pandemia. Mas irmãos e irmãs, tudo é de Deus, também o nosso tempo. A nossa vida inteira é dele. Por isso não reservemos nada para nós, mas entregamos tudo ao Senhor e peçamos mais uma vez: vem Espírito Santo ao nosso coração, à nossa vida. Queremos nos entregar inteiramente a Ti nessa manhã. Te entregamos tudo, Senhor Espírito Santo, para que possas nos consagrar assim, como estamos no dia de hoje. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Clamando a presença do Espírito Santo. Levanta os teus braços agora e erga um clamor, assim como está escrito. E o Padre nos trouxe no profeta Oséias: o Senhor quer nos curar. Vai clamando a presença do Espírito Santo agora. Solta a tua voz e peça ao Espírito Santo, que tem poder para nos curar, para nos libertar, para transformar a nossa vida, para trazer mudança de vida a nós. Shirieri alabaralabari alalala. Shiri alabarala. Erga o volume da tua voz e clama. Clama o Espírito Santo de Deus. Clama a presença do Espírito Santo agora sobre a tua vida. É o próprio Senhor que quer nos curar. É o próprio Senhor que quer nos libertar. É o próprio Senhor que quer agir poderosamente na sua vida agora. Shiri alabaralabari alabaralaba. Shiri alabaralabari cantaralabas. Eri alabaralabari alalarandara. Shiri alabarala. Erga os teus braços e diz assim: vem curar, Espírito Santo. Vem curar, Espírito Santo, as minhas feridas. Vem curar, Espírito Santo. Vem libertar, Espírito Santo. Eu estou aqui e desejo ser curado. Eu estou aqui e desejo ser liberto. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem curar. Vem curar as minhas feridas. Senhor, vem sarar. É isso. Vem curar. Vem curar a minha vida. Senhor, restaurar. Eu acredito que você já tem ouvido isso. Vem curar as minhas feridas. Senhor, vem sarar. Vem curar. Vem curar a minha vida. Senhor, vem sarar. Essa é a canção que o Senhor inspirou o nosso ministério para este tempo, para esta temática do semear. Por isso eu queria que você cantasse esse clamor. Vem curar. Repete isso. Vem curar. As minhas feridas. Senhor, vem sarar. Vem curar a minha vida. Senhor, restaurar. Erga os teus braços e canta isso. Vem curar. Vem curar as minhas feridas. Senhor, vem sarar. Vem curar. Vem curar a minha vida. Senhor, restaurar. Mais forte. Vem curar. Vem curar as minhas feridas.
A minha vida, Senhor, vem sarar. eu quero ouvir você, só você, vem curar, bem forte com os braços erguidos. As minhas feridas, Senhor, vem sarar. Vem curar. Vem curar a minha vida. Senhor, restaurar. Senhor, restaurar. Vem curar. Vem curar. Vem curar. As minhas feridas, Senhor, vem sarar. Minhas feridas, Senhor, vem sarar. Vem curar. Vem curar a minha vida, Senhor, restaurar. A minha vida, Senhor, restaurar. Ergue os teus braços. Você tem orado pela libertação da sua casa. Você tem orado pela libertação da sua família. Você tem orado pela conversão do seu esposo. Você, esposa, tem orado pelo seu esposo. Se ele estiver perto de você agora, o Senhor já começa a cumprir a promessa que Ele te prometeu. Se Ele estiver perto de você, coloca a mão sobre o seu esposo e ora por ele. Você tem orado pela conversão da sua casa. Erga os braços em direção à sua casa agora. Você que tem orado pela sua família, coloque agora todas as pessoas por quem você tem orado e erga um clamor de libertação pela sua casa. Agora você tem, agora na sua ousadia, ore, clame pela cura, pela libertação, clama, ora. Shirieri alabari alabara alabara alabari alabara alabara alabari alabari alabara. Shiri alabara alabari eri alabara alabara alabara. Oh, alabara alabara. Shiri alabara alabara alabari eri alabara alabara. Shiri alabara alabara alabari. Você trouxe toda a sua. Você queria que outras pessoas estivessem aqui com você. Você queria ter convencido alguém, seu filho. Você queria ter convencido um amigo e ele acabou não vindo. O Senhor está tocando ele neste momento. Pela sua intercessão. Não pare. Não pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de pedir a cura, a libertação, a conversão. A conversão. Shiri alabara alabara alabari alabara alabari eri alala. Ori alabara alabara alabara. Shiri alala alala. Shiri alala alala alabara alala. Ori alala. Shiri alala alala alabara alabara. Senhor, aqui estou. Escuta o meu clamor. Senhor, aqui estou. Escuta o meu clamor. Escuta meu clamor. Não tenho forças para seguir. Não tenho forças para seguir. Preciso de ti. Preciso de ti. Canta isso. Senhor, aqui estou. Escuta o meu clamor. Senhor, aqui estou. Escuta meu clamor. Não tenho forças para seguir. Não tenho forças para seguir. Preciso de ti. Preciso de ti. Sei que podes me curar. Sei que podes me curar. Sem medo a ti vou me entregar. Sem medo a ti vou me entregar. Inteiramente em ti eu posso confiar. Inteiramente em ti eu posso confiar. A ti renderei. A ti renderei. Grande louvor. E vou proclamar que tu és meu Salvador. Que tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Pois só tu, Jesus, sabe o tamanho da minha dor. Só tu, Jesus, sabe o tamanho da minha dor. Cura-me. Sara-me, Senhor. Erga os braços e canta. Vem.
vem curar. Vem curar As minhas feridas. as minhas feridas, Senhor, vem sarar. Vem curar. Vem curar A minha vida, Senhor, restaurar. minha vida, Senhor, restaurar. Canta isso bem forte. Vem curar. Vem curar As minhas feridas. minhas feridas, Senhor, vem sarar. Senhor, vem sarar. Vem curar. Vem curar a minha Senhor, vida, restaurar. Senhor. Para encerrar esse momento, eu quero que você cante bem forte. Vem curar as vozes, vai, vem. As minhas feridas. Senhor, vem sarar. Vem curar. Vem curar a minha vida, Senhor, restaurar. E aplauda o nome santo do Senhor Jesus, que já está curando, que já está libertando, que já está transformando as nossas vidas. Glórias a Ti, Senhor, louvores a Ti, honras e glórias ao Teu santo nome. Dá um glória a Deus aí, irmão. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Aleluia, aleluia. Glórias a Ti. Amém. Bom dia, beleza? Precisava dar um recado rapidinho aqui. Pode sentar, a irmã já vem para dar sequência. Primeira coisa, quem já visitou a lojinha ali, que tem alguns expositores, né? Quem já foi lá, levanta a mão. Quem já foi? Pois é, eu peço para você que já foi voltar lá. Você que ainda não foi, vá. Tem ali parceiros do CMA, tem também coisa dos missionários. Eu, por exemplo. Então tem uma lojinha ali com alguns produtos religiosos. Tem a loja do Anderson e a esposa, né? Eles são representantes da Ágape. Aqui eu creio que algum de vocês conhecem, mas de forma especial, se vocês puderem ir lá, dar uma força. Ele é parceiro do evento, ele adquiriu um estoque e ele precisa passar isso para frente, pagar o fornecedor, né? Que é a Ágape. Eu também tenho algumas coisas lá. Eu vivo 100% da missão para a maior honra e glória de Deus. Esse ano eu completei em Domingo de Ramos 28 anos de vida missionária. Deus me tirou de tudo que eu fazia. Eu não tenho como ter outro trabalho para a maior honra e glória de Deus, né? Então eu dependo. A gente missionário, a gente não cobra. Não é assim que funciona, né? As pessoas dão ofertas na medida do possível, segundo as nossas necessidades, que o próprio Deus manda, entendeu? E aí a gente traz alguns produtos, isso ajuda a evangelizar, principalmente o meu estoque é pequeno, não tenho um grande investimento, então as coisas que eu vendo na viagem é mais para evangelização, mas de qualquer forma eu tenho que pagar a galera que me vende, então se vocês puderem ajudar, é uma bênção. Último recado, desculpa tomar o tempo, irmã. Eu sei que a tradição dos eventos aqui é encerrar com o almoço após a Santa Missa, não é verdade? Só que nesse fim de semana vai ser um pouco diferente. A gente vai ter mais uma pregação à tarde. E eu estava em oração de madrugada, diante do Santíssimo. Aliás, quero agradecer o Padre Ezequias, né? Ele me acolheu num quarto que é vizinho da capela. Entendeu? Com Jesus, lá eu tive a graça de passar o fim de semana dormindo ao lado de Jesus Eucarístico. E o Senhor me deu uma direção para a tarde, tá? A gente fez 2 pregações até agora. A primeira sobre o santo nome de Jesus, se colocar debaixo do senhorio dele. A segunda pregação foi sobre o sacramento da confissão. E Deus me colocou no coração nessa madrugada que hoje à tarde
que eu dê uma formação bíblico-teológica sobre a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Vai ser 2 partes a formação, terá 2 partes. Uma formação bíblico-teológica sobre a Eucaristia, fundamentos bíblicos e teológicos da Eucaristia. Segunda parte, falsas doutrinas. O Senhor me colocou forte no coração para falar sobre esse tema. Junto disso, o meu testemunho. Deus me livrou da morte pela AIDS para estar aqui e para viver uma vida missionária com Ele. E o Senhor colocava muito forte que os demônios trabalham na vida dos católicos. A gente estava conversando na capela, né, irmão? Os demônios, em boa parte dos seus projetos, eles querem que você continue como católico, mas frequentando as falsas doutrinas, porque dessa forma ele consegue fazer com que você viva uma vida de sacrilégio eucarístico. Porque se você se afastar da igreja católica e frequentar só lá, você estará em pecado mortal? Sim, estará. Mas dessa forma você não estará pisoteando Jesus eucarístico. Então Deus colocou isso muito forte para que a gente faça esse momento à tarde. Primeiro, falar da Eucaristia profundamente, falar das falsas doutrinas e fazer uma ligação do que os demônios fazem para nos manter na igreja católica. O foco dele é o católico e a católica. Ele quer que você fique na igreja católica e frequente esses lugares para que você pisoteie a Eucaristia. Amém? Então, eu peço a você que estava programando ir embora, você queria ficar, fique mesmo, segure a galera para que a gente ore profundamente pela libertação nossa e das nossas famílias. Uma formação profunda sobre esses 2 temas. Amém? Quem aí já pode falar, eu vou ficar? Amém? Amém. Obrigado, gente. Vamos fazer um barulhão para Jesus, que foi profundo demais o que ele fez através do Padre Marquinhos. Glória a Deus. Obrigado, galera. Desculpa. Irmãos, o Padre Sandoval está atendendo confissão, tá? E o Bispo também. Depois desse momento aqui, a gente vai ter um breve intervalo. Compre logo o seu almoço, tá? Já no próximo intervalo que a gente tiver, você já compra, adquire o seu almoço para que a gente consiga fazer toda a programação. Boa tarde, bom dia, gente. Mas não saiam ainda não, calma, não saiam, porque eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Eu me chamo Maria Cristina, sou sagrada aqui na comunidade Rainha da Paz, e muitos de vocês já ouviram falar da comunidade Rainha da Paz, mas a pergunta é, será que eu conheço essa comunidade? Que comunidade é essa? Será que todos podem fazer parte dessa comunidade? Sim ou não? Então, a comunidade Rainha da Paz, na verdade, é uma comunidade de vida secular, com um carisma específico que o Senhor suscitou no coração de uma pessoa, a nossa fundadora, a fundadora da comunidade, Maria das Graças. Um dia, esse carisma, dentro de uma realidade específica, na qual o Senhor viu a necessidade de disseminar esse carisma. Então, a comunidade de aliança, a comunidade secular Rainha da Paz, possui um carisma específico, que é testemunhar Jesus no mundo, sem se deixar ser seduzido pelas coisas do mundo. Então, esse é o nosso carisma, que a partir dessa fundadora, outras pessoas foram engajando nessa comunidade. Foi tendo também esse carisma no seu coração e foi fazendo parte dessa comunidade. Hoje nós temos 22 consagrados e temos 16 vocacionados. Cris, mas o que é que eu faço para fazer parte dessa comunidade? Então, nós realizamos todo ano um encontro vocacional. Geralmente é no 2º semestre. Então, nós temos esse encontro vocacional, vocês participam desse encontro vocacional, e a partir daí começa um processo formativo, aspirantado, postulantado, noviciado 1 e 2, até se consagrar. Gente, eu peço que vocês façam a experiência de fazer parte dessa comunidade. Se vocês vão ficar ou não, isso aí só o Senhor que vai dizer nesse processo formativo, mas fazer a experiência é algo grandioso para você continuar ou não na comunidade. Então, assim, fiquem atentos, tá, a esse dia do encontro vocacional. Hoje, se vocês quiserem, vocês já podem passar ali no nosso stand, já deixar o seu nome, a gente já entra em contato com vocês,
já vai acompanhando vocês aí até esse encontro vocacional, até acontecer esse encontro, vocês, de repente, virem participar conosco. O padre perguntou aqui, né? Qual o pedido de Deus para você nesse dia? É isso, fazer o seu cadastro para fazer essa experiência na comunidade Rainha da Paz. Todos podem, Cris? Todos, porque lá nós temos pessoas solteiras, casadas, celibatários, viúvas, todos podem fazer esse processo formativo, certo? Aqui, Luísa, Luísa, nós vamos passar nós fizemos a gravação de alguns vídeos, né? Tipo entrevista com algumas pessoas que são vocacionados e outros que já são consagrados na comunidade. Não vamos ter como passar ele todo, porque é meia hora. Vamos passar apenas um recorte e depois ele vai ficar disponível no YouTube, né, da comunidade. Vocês podem acompanhar lá. E o som. Ó, esse daí é o Lucas. Lucas, ele é vocacionado. E Luísa, que também é vocacionada à comunidade. Pronto, o áudio vai sair. Ó, isso aí vai ser apenas um recorte. Nós fizemos 3 momentos e vocês podem estar acompanhando lá nas nossas redes, certo? Essa entrevista que é bastante enriquecedora, são experiências de pessoas que estão na comunidade e que eles vão falar assim, do quanto eles gostaram, né, de ter iniciado esse caminho, quanto tem sido importante para eles estarem nesse caminho. E não saiam ainda que a gente vai ter a apresentação dos meninos do Sementinha. Quem aqui já fez esse processo ativo? Alguém já participou aqui da comunidade, de repente, por algum motivo, Lu, Ali, Vivi, né? Tem Nélia também, Gil. Então, por um motivo ou outro, talvez não foi possível ficar na comunidade, né? Mas talvez não seja o seu caso, talvez vocês comecem, pronto. Talvez vocês comecem e dê seguimento. Pronto, bora colocar aqui. E aí, no segundo momento, com a pandemia, sempre assim, conversando também com o meu esposo, a gente viu que não tem outro caminho a não ser buscar mais a Jesus. E a gente decidiu, inicialmente, a retornar a fazer essa informação. Tudo faz com que o caminho que a gente é difícil, mas eu sempre lembro, inclusive, retornei em 2021. Estou agora no vestibular, né? E eu sempre lembro que todo sacrifício que eu faço, eu retorno. Todo sacrifício que eu fiz por mim, de mover Jesus. Então, quando eu penso em qualquer momento de dificuldade, mas continuar nesse caminho, eu lembro de fazer uma coisa, para que o sacrifício dele seja uma talenta, uma força para outra dificuldade. Nunca acreditou fazer esses sacrifícios, né, para mover, alcançar aquilo, retribuindo para ele, Pronto. Aqui o áudio talvez não ficou muito legível, mas vocês podem estar acompanhando esses vídeos na íntegra lá no YouTube da comunidade. Certo? Então, faço o convite a vocês a fazerem a experiência na comunidade de Aliança Rainha da Paz. Agora, os meninos do Sementinha já estão ali no fundo. Tudo pronto? Pronto. Agora nós vamos ter a apresentação dessas crianças que ficaram lá no Espaço Sementinha, também sendo evangelizada, né, que prepararam aí uma apresentação para nós.
gotinhas de sangue, gotinhas de amor. Jesus.